Olá, alunos! Nessa segunda aula da disciplina Metodologia para a Educação Básica, Resolução de Problemas, nós conversaremos a respeito da resolução de problemas. Então, quais as características que um professor pode levar para a sala de aula, tanto para ensinar os alunos a resolverem problemas, como também para utilizar a resolução de problema como uma ferramenta para aprender matemática. Então, nós vamos focalizar características próprias desse procedimento, logicamente visando uma atividade educativa, uma atividade pedagógica. Nós não vamos conversar sobre procedimentos matemáticos, né? Sobre fórmulas, conceitos, nós vamos conversar sobre procedimentos pedagógicos para se ensinar a respeito da resolução de problemas e também a respeito do uso da resolução de problemas como uma ferramenta para aprender matemática. Algumas características podem ajudar esse trabalho do professor. Por isso, eu vou apresentar alguns slides e eu vou discutindo com vocês, vou exemplificando essas características que o professor pode utilizar como um procedimento em sala de aula. Então, a resolução de problemas na educação matemática, ela trabalha com situações problemas. Então, para a gente começar a conversar a respeito da resolução de problemas, é muito importante termos claro o que é definido como um problema matemático. Então, os autores Damasceno, Alves e Santos indicam que problema é tudo aquilo que não se sabe fazer, mas que se está interessado em resolver. Então, nós temos uma situação que é apresentada ao estudante, o estudante não sabe resolver aquela situação, mas ele tem interesse em resolver. Então, isso é uma característica importante para valorizarmos quando selecionarmos um problema para levarmos para a sala de aula. Já Dante define que problema é uma situação que um indivíduo ou um grupo quer ou precisa resolver e para a qual não dispõe de nenhum caminho rápido e direto que o leve à solução. Ou seja, o problema, ele não vai apresentar no seu enunciado um caminho específico a ser seguido, todos os dados que o estudante precisa para resolver, mas o estudante tem elementos para buscar esses dados e então resolver. Então, ele não dispõe de um caminho rápido, né? Ele não dispõe de uma solução rápida e fácil, mas ele é capaz de buscar essas soluções, de buscar os caminhos para resolver esse problema. Então, tendo essas definições, nós vamos pensar em como nós vamos resolver o problema matemático. Então, primeiramente, nós precisamos pensar que o caminho de resolução, ele será construído. E ao ser construído, ele pode abarcar vários pontos de vista. Ele pode abarcar vários procedimentos. Então, os estudantes podem lançar mão de vários procedimentos e os caminhos podem ser diferentes para se resolver o mesmo problema matemático. A solução do problema, ela só vai ser atingida quando os alunos se envolverem intensamente com esse problema. E isso requer um intenso trabalho mental. Então, não é algo simples, não é uma simples aplicação de uma fórmula, não é uma simples aplicação de um algoritmo, né? O aluno precisará se envolver intensamente com o trabalho na resolução desse problema. Pode ser que esse problema não apresente uma única resposta. Então, alunos diferentes podem chegar a respostas diferentes e podem analisar essas respostas diferentes e todas elas podem estar corretas do ponto de vista daquele problema, da resolução, como ela foi organizada. Também, nós precisamos entender que resolver um problema não é o mesmo que encontrar a resposta, né? A resolução de problemas pode, por exemplo, abarcar uma característica que é o desenvolvimento de um pensamento, é o desenvolvimento de um procedimento que não necessariamente chegue a uma resposta. Então, considerando essas características, nós podemos melhor orientar os nossos alunos a resolver um problema. Mas por
que é importante eu, professora de matemática, trabalhar com resolução de problemas? Por quê? Ao trabalhar em resolução de problemas, eu posso levar o meu aluno a refletir, a levantar perguntas, a questionar, a ter que decidir o melhor caminho para resolver esse problema, a ter que procurar diferentes soluções, porque às vezes uma única solução não resolve todo o questionamento presente naquele problema, ou até mesmo ele conhecer a solução de um colega que é diferente da dele, né? Então, isso vai fazer com que o meu aluno aumente, inclusive, o repertório dele, né? O meu aluno, ele vai estar num processo de construção de autonomia, porque por si só ele vai ter que buscar dados, buscar caminhos, logicamente que eu, professora, irei orientar esses caminhos, orientar a busca de dados, né? Se ele me apresenta algum dado que não é aquele esperado ali naquele problema, eu posso levantar uma outra pergunta para ele, falar, olha, você tem certeza? Você acredita mesmo que é esse o dado? Né? Olha direito, olha, presta atenção, vamos analisar de novo. E com isso eu posso fazer com que ele entenda o próprio erro. Né? Nós temos que desvelar dos nossos alunos a ideia de que eles não podem errar, que o erro é uma punição. Não, o erro é uma fonte de aprendizagem. Nós podemos utilizar o erro para aprender novas questões. Então, eu posso utilizar a resolução de um problema para isso, né? Para mostrar, olha, será que é esse mesmo caminho? E às vezes o aluno vai se questionar e vai entender o que ele está errando naquela busca. Ele vai ter que explicar para a professora ou para os colegas como que ele chegou naquela solução. E ao explicar isso, várias habilidades podem ser mobilizadas, não só a oratória, mas também a escrita, ou ele pode explicar através de um esquema, por exemplo, ou de um desenho, e isso vai trabalhando outras habilidades com esse aluno, né? E, principalmente, ele vai ter que fundamentar a explicação dele em conceitos matemáticos. Então, a gente pode trabalhar, inclusive, com os nossos alunos, a importância de quando a gente fala algo, isso precisa estar fundamentado. Eu não posso dizer, olha, eu simplesmente acho isso, né? Eu acho que é assim. Não, espere um pouquinho. Se você está propondo que seja dessa forma, que conceito matemático que fundamenta isso? Será que outra pessoa, se ela utilizar o seu procedimento, ela vai conseguir chegar a essa resposta? Ou a uma resposta diferente, mas que seja uma resposta plausível, né? Nós estamos vivenciando um momento muito interessante, que nós discutimos a importância do conhecimento científico, a importância das informações corretas, das informações fundamentadas. Isso também deve ser trabalhado na aula de matemática, né? Que conceitos, que conhecimento da aula de matemática que você utilizou que te ajudou a resolver esse problema. Então, ele vai aprender que ele não pode simplesmente dizer que ele acha, ele vai aprender que toda vez que ele lança uma solução, essa solução tem que estar fundamentada, né? Além disso, a resolução de problemas pode nos ajudar a mostrar que a matemática ela está presente em situações do nosso cotidiano. Né? A matemática pode ser utilizada para resolver questões do nosso dia a dia. Com isso, nós podemos utilizar um tema gerador. Né? Olha, como que funciona o seu aplicativo de celular que mostra o caminho da sua casa até a escola, por exemplo? Você sabe como que ele funciona? Sabia que ele usa procedimentos matemáticos? Ah, você quer comprar um brinquedo, você quer comprar um videogame. Você sabe se você comprar à vista ou a prazo vai dar diferença no valor final? Então, nós podemos utilizar situações cotidianas, temas que podem motivar os nossos alunos a se envolver com a aprendizagem da matemática. Então, os problemas podem nos ajudar nisso. Eles podem se mostrar significativos para o aluno, né? Eles podem se mostrar com uma aplicação direta na sua vida. E é muito importante entender que nível cognitivo que o nosso aluno está, por quê? Porque a partir desse momento nós podemos trazer problemas mais desafiadores, né? Situações mais motivadoras que vão contribuindo para esse desenvolvimento intelectual dos nossos estudantes. Para fazer isso, logicamente,
eu preciso saber os conhecimentos anteriores, né? Então, o que eu já trabalhei em aula com o meu aluno e o que eu posso prosseguir a partir de agora para que ele continue construindo novos conhecimentos. Isso, logicamente, exige do professor um bom planejamento, né? Ele precisa saber se naquela aula, aquela proposta que ele está levando, ela é suficiente para o tempo daquela aula, né? E se durante o tempo daquela aula eu consigo desenvolver a proposta da forma como eu quero. E ao fazer com que meu aluno comunique a solução que ele chegou do problema, eu estou trabalhando diferentes formas de comunicação. Ele vai poder expor um pensamento, ele vai poder explicar uma estratégia, ele vai ter que saber argumentar, ele vai ter que saber registrar os procedimentos que ele desenvolveu para solucionar aquele problema. Então, vejam quantas características importantes que podem aparecer numa atividade de resolução de problemas, né? Outras questões que são apontadas também por Dante, que a resolução de problemas, ela favorece pensamentos produtivos, desenvolvimento do raciocínio, ajuda o aluno a enfrentar novas situações e a demonstrar como que a matemática se aplica a essas novas situações e faz com que a aula de matemática seja interessante e seja desafiadora para o nosso aluno à medida que ele vai compreendendo diferentes estratégias para resolver o mesmo problema, diferentes estratégias para resolver diferentes problemas. Então, nós vamos aumentando o conhecimento. Mas como que eu faço, né, para desenvolver a resolução de problemas em matemática? Como que eu vou orientar meus alunos por onde que eu começo? A primeira questão é levantar a interpretação do problema. Então, eu preciso fazer com que o meu aluno entenda o que é que o problema está perguntando, né? Do que se trata, o que está querendo saber, né? Eu vou precisar saber se o meu aluno entendeu, né? Qual é o problema que está sendo colocado ali. Então, será que ele entendeu a questão chave ali do problema? Aí eu vou ter que analisar como que ele estudou e lidou com aquela situação. Então, será que ele foi capaz de entender esse problema a tal ponto que ele consegue refazer a pergunta para mim? Então, é uma coisa que o professor pode fazer. Olha, o que o problema está perguntando? Explica aqui para a professora o que o problema está querendo saber, né? Então, você vai analisar se ele é capaz de reformular a questão que é apresentada ali naquele problema. E aí, eu vou começar a discutir com o meu aluno que informações que ele precisa para resolver esse problema. Então, que dado que você precisa para resolver? O dado está aí no problema? Não está? Nós vamos precisar descobrir esse dado? Nós vamos precisar medir alguma coisa? Nós vamos precisar buscar informação em algum lugar? Então, eu vou começar a discutir com eles quais são as informações que eles vão precisar. Polia, que foi um grande estudioso da área de resolução de problemas, ele aponta 4 passos para orientar os estudantes na resolução de problemas. Inclusive, eu vou esmiuçar cada um desses passos numa aula posterior. Ele fala que primeiro é preciso compreender o problema, como eu estava conversando com vocês. Depois, o aluno vai ter que planejar a resolução desse problema, e aí ele vai ter que executar esse planejamento. Então, olha, eu vou resolver dessa forma, então agora eu vou precisar colocar em prática. Não adianta ele planejar algo mirabolante que ele não consegue colocar em prática. E ao colocar em prática, qual foi o resultado? Aí ele vai ter que analisar se esse resultado realmente responde àquela possível questão do problema. Então, ele vai pensar em soluções que são possíveis, né? Ele vai pensar em caminhos para resolver esse problema. Veja que a resolução de problemas, ela pode, né, como alguns autores apontam, ela pode ser utilizada tanto para aprender matemática. Então, ao resolver um problema, o aluno aprende matemática, mas também ele pode aprender a matemática para então resolver um problema, né? Então, um problema ele pode ser importante para essas duas situações numa aula de matemática.
ele pode ser utilizado em um contexto e, ao se envolver com a resolução desse problema, o aluno vai aprendendo algumas questões da matemática, alguns procedimentos, como também ele pode aprender a matemática para aplicar essa matemática ao resolver esse problema. Então, vejam, traz muitas possibilidades para o trabalho em sala de aula. Então, a resolução de problemas, ela não é um processo isolado, né? É uma metodologia que envolve um amplo processo, né? Tanto aprender matemática como aprender matemática com a resolução de problemas, né? E também nós encontramos características dessa resolução de problemas, como, por exemplo, desenvolver o cognitivo dos estudantes. Então, eles vão aprender alguns procedimentos que ultrapassam a disciplina matemática, né? Nós acabamos de falar sobre argumentação, sobre explicar a solução, sobre esquematizar essa solução, né? E quando o aluno se sente desafiado intelectualmente, ele pode se envolver mais com essa atividade e vai trazer algo novo para o estudante. Não é só aquele exercício que ele aplica uma fórmula, chega um resultado, que às vezes ele nem sabe o porquê daquele resultado. O carro viajou a 20 km por hora. Algum carro viaja a 20 km por hora? Não, foi só usado esse exercício, né, para que o aluno entendesse como se aplica aquela fórmula. Às vezes ele nem pensa isso, né? O que é 20 km por hora? Nem entende aquilo, né? Então, nós vamos trazer um desafio para o estudante, para que realmente ele se envolva intelectualmente, para que ele realmente utilize procedimentos e desenvolva o raciocínio lógico, né? Ao ensinar sobre a resolução de problemas, nós não estamos apenas trazendo algo instrucional, né? Nós estamos trazendo a característica para a sala de aula de desenvolvimento de raciocínio lógico, né, que é muito utilizado no ensino de matemática. Então, eu posso contextualizar toda uma proposta, fazer com que o meu aluno pense inúmeras questões que ele não havia pensado antes, quando eu propus um exercício, e aí ele vai ficar atraído por aquela situação, ele vai se sentir motivado. Eu posso até trazer um jogo para o meu aluno em sala de aula, para ele resolver, então posso até trazer o aspecto lúdico para a sala de aula, e com isso o meu aluno se envolve no desenvolvimento de um pensamento lógico-matemático para resolver essa situação, né? Então, a resolução de problemas, ela traz inúmeras características para a sala de aula. Por isso que não basta eu apenas selecionar o problema, eu tenho que saber como trabalhar esse problema em sala de aula, eu preciso entender quais elementos são importantes para ir orientando o meu aluno a resolver esse problema. E nós conversaremos, logicamente, sobre esse assunto e novos assuntos a respeito da resolução de problemas nas aulas de matemática nas próximas aulas. Até lá!